queria agradecer a oportunidade do convite da Divisão Integrada de Serviços de Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas para falar um pouco sobre a minha área de atuação. Todos me conhecem aqui no tribunal, eu sou um dos membros da Junta Médica, do setor médico e sou médico oftalmologista. Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para deixar uma mensagem bem clara que, se eu puder resumir em uma única palavra, eu vou resumir na palavra prevenção. A ideia é que as pessoas procurem os médicos das diversas especialidades, não só da minha especialidade, não só da oftalmologia, estando bem de saúde, para assim poder realizar a prevenção. Uma vez que você deixa de procurar o médico estando bem de saúde, já procura com alguma doença, alguma patologia, a gente não fala mais em prevenção. Então nós vamos dividir esse vídeo em basicamente duas etapas. Nós vamos falar de prevenção pré-natal, na infância e na adolescência, e numa segunda parte nós vamos falar de prevenção em adultos e idosos, sempre relacionados a temas da oftalmologia. Então, para começar a falar de prevenção, a gente deve falar inclusive da prevenção pré-natal. O que seria a prevenção pré-natal? Antes da concepção, antigamente as escolas médicas falavam muito em aconselhamento genético. Então a gente precisa lembrar que existem várias doenças, várias malformações, inclusive doenças conhecidas, como por exemplo, uma que eu vou citar ao longo dessa minha fala aqui, que é o glaucoma, que são doenças que têm um cunho genético hereditário muito importante. Então você que está se preparando para contrair matrimônio, procure saber se o seu parceiro, se a sua parceira tem algum background de alguma doença que possa gerar um problema para a sua descendência. Então, voltando a falar de pré-natal, é muito importante, e hoje em dia, graças a Deus, o pré-natal é algo que as pessoas têm acesso no Sistema Único de Saúde de uma maneira bem qualificada. Um pré-natal bem feito vai ajudar muito na hora do nascimento desta criança. É importante lembrar que, como eu disse, doenças genéticas podem inclusive acometer o recém-nascido. Eu gostaria de citar, por exemplo, duas doenças que podem ser detectadas e precisam ser detectadas precocemente para que você possa ter sucesso no seu tratamento, que seria o glaucoma congênito e a catarata congênita. Então, infelizmente, algumas crianças podem nascer com problemas graves, como, por exemplo, essas duas patologias que eu acabei de citar. O glaucoma, que o leigo relaciona com o aumento da pressão ocular, mas que na realidade é uma doença grave porque acomete o nervo óptico, e essa doença, uma vez instalada de forma definitiva, vai impedir a comunicação do olho com o cérebro e, por conseguinte, impedir a boa visão. E a catarata, que é a diminuição da transparência da lente intraocular que fica atrás da pupila, conhecida por cristalino, ou seja, quando essa lente deixa de ser cristalina, a luz não consegue entrar dentro do olho e estimular as células da retina de um recém-nascido, também é uma doença que precisa ser detectada o mais precocemente possível e ser abordada o mais precocemente possível com cirurgia, para que se possa ter também um bom resultado. Então, essas doenças que acometem a criança, muitas delas estão relacionadas a problemas genéticos e que poderiam eventualmente ser prevenidas se houvesse, então, um aconselhamento genético. Voltando ainda ao primeiro estágio da prevenção, que é o estágio da prevenção nas crianças, lembrar que naquelas gestantes que têm gravidez de risco e que podem ter filhos prematuros, existe uma doença que está relacionada à prematuridade, que pode acometer a retina dessas crianças, que é a chamada retinopatia da prematuridade.
Então, essas crianças que nascem com baixo peso, os pediatras, os neonatologistas já estão treinados para encaminhá-la para um oftalmologista para que ele possa fazer o diagnóstico precoce dessa patologia e prevenir a sua instalação, que uma vez instalada, infelizmente, se não há um diagnóstico nos primeiros meses, as primeiras semanas de vida e não há um tratamento efetivo, ela pode evoluir para a perda total da visão, porque ela compromete a retina. O que é a retina? A retina é a camada intraocular que funciona como se fosse um prolongamento do cérebro dentro do olho. É a retina que capta a luz, transforma a luz em impulsos elétricos que são conduzidos pelo nervo óptico para virarem visão no centro cortical da visão, que é no cérebro. Então, mais uma vez, a prevenção é a palavra-chave. Eu vou repetir essa palavra várias vezes. Então, falamos então da retinopatia da prematuridade, vamos falar agora de malformações. Existem malformações oculares que podem resultar no já citado glaucoma congênito. Muitas vezes essas malformações são de tal monta que mesmo abordadas precocemente, elas não têm um tratamento efetivo. Elas são doenças muitas vezes de difícil tratamento. Então é importante lembrar que desde o primeiro momento da vida, desde que a criança nasce, ela precisa fazer um acompanhamento médico-oftalmológico regular. Eu creio que a maioria das pessoas já ouviu falar do famoso teste do olhinho. O que é o teste do olhinho? O teste do olhinho, no nosso jargão, é o chamado teste do reflexo vermelho, que as crianças recém-nascidas precisam fazer para saber se não há nenhum problema mais grave, como, por exemplo, a já citada catarata congênita, como, por exemplo, a retinopatia da prematuridade e, mais ainda, quando há a presença de um tumor maligno intraocular que é oriundo da má formação genética de células da retina, chamado retinoblastoma, que também precisa ser diagnosticado o mais precocemente possível, inclusive para prevenir desfecho desfavorável com morte da criança, por comprometimento dessa lesão maligna que pode evoluir com metástase para o cérebro. A visão ela não é desenvolvida no recém-nascido, ou seja, o recém-nascido nasce com deficiência visual. E essa deficiência visual ela vai melhorando, vai se tornando uma visão útil na medida em que há estímulo. O que é o estímulo? O estímulo é quando a luz, que é a matéria-prima da visão, consegue atravessar os chamados meios transparentes do olho, que são a córnea, o cristalino e o humor vítreo, e se focalizar na retina. Então, se houver algum empecilho para que isso aconteça, nós já citamos aqui a catarata congênita, nós já citamos doenças da retina. Vamos citar agora o estrabismo, ou então a diferença de gradação de um olho para o outro. Então nós temos, por exemplo, crianças que têm um olho com um grau normal, o outro olho com um grau elevado de hipermetropia, por exemplo. Ou uma criança com um olho com um grau normal e o outro olho com um grau elevado de miopia, por exemplo. Então essas crianças precisam ter o diagnóstico precoce, porque se isso não for feito nos primeiros 7 anos de idade, esse olho que tem o grau diferente do outro não vai desenvolver a visão com a mesma qualidade que o outro vai desenvolver. Uma vez que o foco da luz não vai estar localizado onde deveria para estimular o desenvolvimento da visão nos primeiros 7 anos de vida. Esse problema chama-se ambliopia. Então você, se tem alguma criança, parente, filho, sobrinho ou conhecido que ainda não fez exame médico oftalmológico, já está ali na casa de 1, 2 ou 3 anos, seria muito importante, muito interessante que essa criança começasse a ser acompanhada uma vez por ano. E o exame médico oftalmológico, que nós vamos descrever aqui, ele basicamente é o mesmo, tanto para a criança, quanto para o adolescente, quanto para o adulto e o idoso. Então esse exame vai se constituir basicamente de tentar estimar qual é a visão. Muitas vezes na criança isso não é uma tarefa tão simples, porque a criança não consegue externar, não consegue falar.
mas existem métodos para você estimar a visão. Isso no adolescente, no adulto, numa criança que já verbaliza, num escolar fica mais fácil. Mas além de estimar a visão, você precisa estimar o chamado erro refracional, ou seja, descobrir se essa criança precisa ou não usar uma correção óptica, um óculos, os óculos. Ou seja, se ela é portadora do que a gente chama de ametropia. Quais seriam as ametropias mais comuns? Nós temos a miopia, já mencionamos a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Então, muitas crianças vão precisar usar óculos precocemente, inclusive para estimularem melhor o desenvolvimento da visão. Preciso que isso fique bem claro. A visão da criança, mais uma vez, volto a repetir, não está bem determinada, bem formada no momento do nascimento. Precisa ser estimulada de forma idêntica, o olho direito e o olho esquerdo, para que haja o desenvolvimento adequado. Então, no mesmo raciocínio, aquela criança que você percebe que possa ter um desvio de um dos olhos, conhecido por estrabismo, vulgarmente as pessoas, muitas vezes as crianças sofrem até bullying na escola, porque são apontadas, porque tem aquele defeito, um olho desviado enquanto o olho fixa. Esse olho desviado também não vai ter o estímulo adequado da luz chegando na região central da retina. Então, esse tipo de abordagem precisa ser feita imediatamente. Então, se você conhece alguém na sua família ou amigo que tem uma criança em casa onde há suspeita de estrabismo, essa criança precisa ser levada para exame médico oftalmológico completo, para que se possa detectar então a acuidade visual e se possa determinar o tratamento, que muitas vezes é feito com oclusão para estimular o olho que não está sendo estimulado, muitas vezes é feito com a prescrição de óculos, às vezes quando você tem diferença de grau, mesmo numa criança pequena, você precisa prescrever lentes de contato e, em último caso, indicar um tratamento cirúrgico para realinhar os olhos. Nós mencionamos aqui a ambliopia. O que seria a ambliopia? A ambliopia é quando você tem um olho normal, com todas as suas estruturas normais, mas que não foi devidamente estimulado. Ou seja, um olho que tem um grau mais elevado do que o outro. Ou um olho, por exemplo, que está desviado e não foca os objetos. Então, esses dois exemplos são os exemplos mais comuns. Nós temos a chamada anisometropia, que é quando você tem diferenças importantes de gradação das ametropias, miopia, hipermetropia ou mesmo astigmatismo, comparando o olho direito, por exemplo, com o olho esquerdo. Ou então, quando você tem o chamado estrabismo. Então, mais uma vez, lembrar da importância da avaliação precoce e do segmento anual dessas crianças. E lembrar que os primeiros 7 anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento final da visão, para evitar a ambliopia, que, como eu vinha falando, é quando o olho, apesar de ser normal, não foi estimulado adequadamente nos primeiros 7 anos de vida. Então, só para finalizar sobre a ambliopia, se você faz o diagnóstico da ambliopia de forma tardia, ou seja, após 7 anos de idade, 8, 9, 10 anos de idade, infelizmente você não vai mais conseguir reverter essa deficiência visual, que vai permanecer então para o resto da vida. Tá? Falando agora um pouquinho, avançando um pouco mais, nós vamos chegar na adolescência. Então, na adolescência, o exame médico oftalmológico, se a criança já vem fazendo periodicamente, anualmente, chega na adolescência, fica muito mais fácil. Infelizmente, a gente recebe muitos adolescentes que vão fazer exames médicos oftalmológicos com 12, 13, 14 anos pela primeira vez. Então, isso não é o ideal. O ideal é que essa criança já tenha sido avaliada pelo menos umas 3 ou 4 vezes. É claro que num cenário perfeito, ideal, essa criança seria examinada nos primeiros dias, os primeiros meses, com 1 ano, uma vez por ano, o resto da vida. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso não acontece. A cultura da prevenção não é uma cultura espalhada, não é uma cultura que merece a devida atenção das pessoas. Então, volto a pisar na mesma tecla, a tecla da prevenção. Traga seu filho, mesmo se você acha que ele não tem nenhum problema, para que a gente possa fazer, muitas vezes, um acompanhamento mais adequado. A gente vai saber se está evoluindo de forma adequada, se não está mudando o grau de forma que não seria a sequência natural do que a gente deseja.
Então, para enfatizar essa necessidade, eu vou lembrar basicamente, de novo, das ametropias. Então, existem crianças e adolescentes que muitas vezes têm um desempenho não tão bom na escola e quando você vai investigar, fazer um exame médico oftalmológico, você descobre que essa criança precisa usar óculos. E muitas vezes usando um óculos, essa criança vai ter a sua qualidade de aprendizado, inclusive, melhorada. E existem doenças que podem surgir na adolescência, no início da segunda década de vida, ali por 10, 11, 12 anos de idade, que precisam ser diagnosticadas precocemente. Então vejam vocês, a prevenção ela é uma palavra que eu vou repetir inúmeras vezes. A gente só consegue fazer prevenção, volto a repetir, quando a gente examina o paciente são. Se você examina um paciente doente, já não é mais prevenção, aí já é tratamento. Então existe uma doença da adolescência, que é o chamado ceratocone, que é um problema que acomete a córnea. O que é a córnea? A córnea é como se fosse a lente de contato natural do olho. Nós temos uma película, uma membrana transparente, em forma de cúpula, que não tem vasos sanguíneos, chamada córnea. E ela fica exatamente na frente da íris. A íris, o que é a íris? A íris vem do arco-íris. A íris é o que dá a coloração, a tonalidade do olho. A maioria das pessoas no nosso meio tem a íris como a minha, marrom escura. O reflexo da córnea, você olhando de longe, parece que ela é negra. Na verdade, não é negra, ela é marrom escura. Existem pessoas que têm diferentes tonalidades de marrom, existem pessoas que têm a íris com menos pigmento e a íris fica num tom azul esverdeado. Então, é importante lembrar que a estrutura, a membrana que fica recobrindo a superfície da íris, é fundamental que essa membrana se mantenha transparente e que mantenha uma certa regularidade. Quando essa membrana começa a apresentar irregularidades, surge uma doença chamada astigmatismo. Esse astigmatismo muitas vezes pode se acentuar de tal forma, porque essa membrana não é uma membrana que tem a sua estrutura adequada, ou seja, normalmente ela é menos resistente e mais fina em crianças que podem desenvolver uma doença chamada ceratocone, e essa situação pode vir a se agravar. Então, se você tem adolescentes em casa que ainda não fizeram avaliação oftalmológica, pode ser que ele tenha um leve estrabismo, ou então que ele tenha um leve astigmatismo. E esse astigmatismo, muitas vezes, quando apresentado junto com um grau elevado de astigmatismo, uma pequena deficiência visual, ou seja, não tem uma visão que a gente gostaria, que é aquela visão plena, onde a pessoa consegue enxergar de longe letras que a gente tem um determinado padrão para medir, muitas vezes é necessária a realização de exames complementares para avaliar melhor a córnea. Um exame básico seria a ultrassonografia da córnea, que vai medir a espessura da córnea, porque a córnea das pessoas, a minha córnea é diferente da sua que está me vendo, que é diferente da do seu filho, que é diferente da do seu pai, do seu tio. As pessoas têm diferentes espessuras de córnea. Então, normalmente, o ceratocone ele vai acometer adolescentes que têm a córnea mais fina e que são crianças atópicas. O que é uma criança atópica? Criança atópica é aquela criança alérgica, é aquela criança que tem o hábito muito arraigado de coçar o nariz e os olhos. Então, imagina você a combinação de córnea fina, astigmatismo e a criança coçando de forma consistente, dia após dia, os olhos. Então, isso pode sim levar ao agravamento dessa doença. E uma vez agravado, se a doença começa ali por volta de 11, 12 anos e não se faz nada até 17, 18, 19 anos de idade, o ceratocone pode evoluir de tal forma que vai prejudicar muito a qualidade de visão e a qualidade de vida dessa pessoa. Então, a importância, mais uma vez, de fazer o diagnóstico precoce. Existem métodos para você acompanhar e intervir no momento certo. Como é que você intervém? Em alguns casos é preciso fazer uma intervenção cirúrgica. Intervenção cirúrgica no sentido de tornar a córnea mais resistente e evitar a progressão. E aqui é importante, que a gente fala também das ametropias, nós estamos vivendo uma epidemia de miopia, agravada pela pandemia
relacionada ao SARS-CoV-2, a epidemia relacionada à Covid-19, que basicamente consiste no seguinte: existe uma combinação muito ruim de falta de atividade física ao ar livre para crianças e adolescentes com o uso excessivo de aparatos eletrônicos, celulares, computadores, desktops. Então, assim, esse fato associado ao hábito de não se praticar esporte ao ar livre, principalmente nas primeiras horas da manhã, vai e já está levando, já está se consolidando a levar a um aumento importante da prevalência de miopia. Então é possível e já está acontecendo que até 2025, 2030, no Brasil a prevalência de miopia já chegue a atingir mais de 35% da população geral.